Muito bem, meus amigos. Estamos aqui mais um dia para mais um episódio do PPT Não Compila. Hoje é um episódio de continuação aqui, né? A gente já teve um primeiro episódio que a gente começou a falar de cripto e blockchain, aqui com os nossos amigos e parceiros da Clever. E o assunto foi tão extenso que a gente transformou isso numa série. Então, você está ouvindo aqui o segundo episódio de uma série de 3, onde a gente vai trazer aqui muito conhecimento, muito aprendizado. Eu estou aprendendo horrores com essas feras aqui. Vamos falar bastante sobre blockchain, implementação, mercado, cripto, NFT e assuntos relacionados a esse mundo de cripto, né? Então, no primeiro episódio, a gente falou uma visão muito geral, muito global sobre o assunto de blockchain. Falamos um pouquinho de negócio, falamos um pouquinho de implementação. Agora nós vamos ter 2 episódios aqui para afunilar melhor esses tópicos, que ficou um gostinho de quero mais lá, de faltou tempo. E hoje a gente vai ter mais tempo aqui para explorar melhor esses assuntos. Parou, você que está assistindo esse podcast agora, você já deu like, já se inscreveu no canal, já se está seguindo aí nas plataformas? Deixa eu te mostrar um negócio legal. Acabou de chegar a camiseta do podcast. Ó, bonitona, tô vestindo aqui. Podcast, tecnologia, cerveja, código-fonte, rock'n'roll e nada de PowerPoint. Essa camiseta ela não vai ser vendida, a gente vai começar a sortear para os nossos ouvintes que se inscreverem, fizerem comentários, divulgarem e compartilharem o nosso conteúdo. Então, aproveita que você tá aí, já se inscreve, compartilha e vamos começar a sortear essas camisetas. Valeu, obrigado! Hoje a gente vai falar aqui de tecniqueira, vamos falar de implementação, então vamos baixar o nível da nerdice aqui. Vai ser um assunto bem mais técnico e mais específico aqui. E na mesa aqui comigo, meus irmãozinhos da Clever aqui, tem uns caras aqui que já estão sócio do podcast. Sócio, né? Os caras já estão aqui. Quase criando raiz aí. Quase criando raiz, cara. Tô aqui com Bruno Baiano Campos. Sou Joe. CTO da Clever, meu parceiro. Gravou o nosso piloto aqui, comprou a ideia desde o começo com a gente. Obrigadão, Baiano. Tamo junto. Obrigado pela tua presença aqui, o conhecimento e a parceria, como sempre, cara. Tamo junto, irmão. O nosso ninja da arquitetura da Clever aqui também, Marlon Gomes. Muito obrigado pelo convite aí mais uma vez, é sempre um prazer estar aqui. Show de bola. O Marlon trouxe bastante coisa aqui, muita informação técnica sobre implementação de blockchain, sobre a arquitetura da Exchange, que a gente falou no nosso piloto também, né, Marlon? E hoje a gente vai poder explorar melhor esses tópicos aí, cara. Hoje a gente vai... Agora a nerdice vai descer rasgando aqui, cara. Não, hoje tem que fechar sem deixar aquele sentimento de saudade, de que tem alguma coisa pendente. É isso aí, hoje tem que ir pra produção essa porra. E Fernando Sobreira, o cara que fugiu do nosso primeiro episódio aqui. A gente capturou ele de volta aqui. O Fernando, ele é diretor de blockchain da Clever. E dessa a gente não deixou ele escapar não. Dá um oi aí, Fernando. Valeu, galera. Obrigado aí pelo convite, né? Desculpa aí pela primeira vez não ter podido continuar. Mas aí vamos nessa. Agora o segundo episódio, o terceiro, quem sabe aí. Isso aí. E vamos deixar rolar, vamos ver o que acontece. Isso aí. Hoje a gente vai explorar o assunto, botar na máquina de espremer laranja aqui. Vamos tirar o máximo desses caras. E, cara, sabe que... eu aprendi pra caralho no primeiro episódio aqui. E eu me coloco muito na posição do nosso ouvinte, o cara que tá ouvindo hoje. Porque eu sei que tem muita gente que vive ali uma vida de desenvolvimento que é mais ordinária, ligada a ordinária no sentido de comum das coisas, não do sentido pejorativo. E que geralmente o cara vive muito naquela regra de negócio básica e tal. E ele tem vontade de explorar esse mundo de tecnologias disruptivas como blockchain, etc. E geralmente não tem essa oportunidade. Eu me vejo muito nesse cara. Sempre quis entrar mais nesse assunto tecnicamente, explorar melhor e nunca tive oportunidade. Com vocês aqui eu tô aprendendo horrores. Então eu penso muito nesse cara que tá lá na ponta, que quer conhecer. Às vezes ele trabalha com solução onde ele tá, ele vê a aplicabilidade, mas não sabe exatamente como dar os primeiros passos. Então hoje aqui a gente vai botar uma luz, vamos tirar esse cara da lama e colocar essa galera para aprender junto com a gente. Muito bem, cara, no outro episódio a gente começou a descer um pouco mais sobre implementação, começamos a falar sobre validação da Exchange, como colocava as operações, as ordens, etc. E começamos a falar também um pouco como que o cara poderia aplicar isso no business case dele
falando de blockchain não atrelado a cripto necessariamente, né? E eu queria abrir com isso aí contigo, Marlon. Dá uma visão geral, para a gente recapitular até um pouco do primeiro episódio, de como é basicamente a arquitetura de uma solução baseada em blockchain. E aí a gente vai falar em 2 momentos específicos aqui. Eu queria, a gente falar sobre um cara que ele está trabalhando no mundo de cripto, ele vai operar uma estrutura que já existe, então o cara vai usar o blockchain do Bitcoin, da Ethereum, etc. E depois eu quero descer ainda mais o nível, o cara quer implementar uma solução de blockchain no business case, dentro da empresa dele, dentro de um modelo disruptivo de negócio, não necessariamente relacionado a cripto, né? Então vamos começar do básico. Estou implementando ali uma operação que eu vou utilizar a estrutura de blockchain para aceitar Bitcoin, por exemplo, vender ou comprar Bitcoin. Como que é essa parada? Como é esse ecossistema? Para a gente começar a funilar o papo. É isso, eu acho que no primeiro ponto, né, é fundamental que a pessoa consiga entender que ela está lidando com uma aplicação distribuída, né, que vai estar rodando ali em cima de um blockchain. Então vai estar bem relacionado às regras desse blockchain que está sendo executado aquele trecho de código, né? Então, assim, quando a pessoa pensa num produto, né, que é aquilo que a gente sempre tenta visar entregar, né, a gente precisa compreender justamente esses limites, né, de até onde vai a implementação do blockchain no seu produto e até onde vai a parte que está fora do blockchain. Porque existem alguns custos relacionados até mesmo às invocações dentro da chain e todo o resto que podem implicar na performance de um produto, né? Então, assim, quando a gente pensa numa solução como um todo, existem partes que, cara, parece que nasceram feitas pro blockchain, como essas soluções de pagamento, às vezes até uma solução de descentralização de cartório e todo o resto. Mas ainda assim é importante a gente pensar como que isso se acopla a um cenário meio que ainda centralizado, né? Tipo, num produto tradicional que tem talvez uma informação que precisa estar salva num cache, uma parada que está com uma disponibilidade boa e que não é custosa de ser acessada, né? Ou talvez até modificada. Porque assim, tendo em vista que toda alteração que você faz na blockchain, você está emitindo uma nova transação, você meio que está propagando um custo computacional para aquela operação que você está realizando. Então, assim, eu acho que um ponto crucial da elaboração de um produto, quando você leva em consideração a blockchain, é ponderar isso, né? O que eu vou colocar dentro da blockchain, o que vai ficar dentro de um servidor para complementar, talvez, a execução daquele produto, né? Como que ele funciona, como que ele vai estar ali atendendo na outra ponta. E aí, assim, eu acho que vai variar bastante da particularidade de cada blockchain. Então, assim, o Bitcoin ele funciona de uma forma, o Ethereum funciona de outra, como a gente até falou nos outros podcasts, né, nos outros episódios. Então, assim, é importante você entender onde você está entrando, exatamente em qual blockchain que você está implementando a sua solução, para que você não sofra com side effects dessas implementações, né? Entendi. E aí acho que até o Sobreira pode colaborar com isso, né? Sobre o ponto de vista dele, falando especificamente sobre blockchain. Acho que ninguém mais que ele para poder mencionar, melhor que ele para falar assim, sobre as peculiaridades de cada ponto. Você já colocou muito bem aí. Certo? Essa questão de decidir o que é que vai realmente na blockchain, o que é que vai ser salvo. Não só o custo de processamento no momento de envio da transação, mas aquela transação ela fica salva para a eternidade, né, naquele nó ou naqueles nodos, né, que estão conectados na rede e replicadas em todos eles. Então vamos supor que nós temos aí 1000 nós aí conectados na rede, todos esses 1000, né, dependendo do tipo lógico de blockchain que está se formando, a gente pode trabalhar com nós com históricos completos ou pruning, né, que seria mais uma redução das informações, trabalhando mais com as informações mais recentes. Mas, em teoria, eles teriam que ter ali todas as informações, né, naquele nó. Então, aquela informação, além de custar o processo, né, da execução, tem o custo de armazenamento, que também não é tão barato. Ele precisa estar ali disponível sempre que necessário. E, muitas das vezes, esses armazenamentos não são armazenamentos baratos. A gente não pode rodar isso no storage de Big Data. A informação é mais barata, mas também é mais lenta. A gente precisa de informação imediata. Então, os nós, geralmente em blockchain, eles rodam em equipamentos, né, que possuem discos SSD, NVMe, que têm acessos mais rápidos, né, onde eu posso capturar as informações e escrever de forma mais rápida elas, né. Eu posso dizer, então, aqui, pelo que vocês estão colocando, que o primeiro cuidado que eu tenho que ter
quando ele elaborar uma solução que envolve blockchain, é eu saber exatamente quais são os limites da chain e da minha aplicação. O que eu vou tratar como regra minha interna e o que eu preciso de fato jogar na rede para que seja validado pelos pares que consomem aquela rede. Dá para falar isso? Sim. Exato. E aí eu estou pensando aqui já com a cabeça de programador. Vamos supor, vou criar um business case aqui de suposição para a gente poder fazer um exercício. Estou criando aqui uma aplicação que eu vou passar a aceitar blockchain, por exemplo. Pense que fosse possível. Eu tenho ali meus blockchains salvos no celular e vou pagar com Bitcoin uma determinada transação. A minha aplicação ela tem que ter, então, pelo que a gente está falando aqui, primeiro saber quais são as validações que eu tenho que fazer do meu lado para aceitar esse pagamento. E aí provavelmente eu tenho questões de cadastral, do próprio usuário e tal, que eu trato como regra de negócio minha. No momento de validar a moeda, validar o blockchain, eu vou usar a rede do Bitcoin, por exemplo. E aí eu estou imaginando aqui, o acesso a essa rede deve ser através de APIs. Procede? Sim. E pelo que você falou, Marlon, eu já pesquei aqui, você disse que tem regras diferentes. Essas APIs provavelmente não são padronizadas. Ou tem métodos comuns nessa API, Não. ou a implementação Cada da rede do blockchain. Ethereum é diferente do Bitcoin. Totalmente. Exatamente. Assim, vai existir blockchains, por exemplo, você trabalha com Ethereum, Matic, algumas blockchains que são bem similares, na verdade iguais, né? São a cópia uma da outra, né? Mas quando você vai para uma outra tecnologia, você pega Ethereum e Polkadot, tem algumas, muito poucas ali coincidências, né, na API, porque acaba tendo, quando você tem como base ali a criadora, né? Mas você vai para Bitcoin, realmente, completamente diferente. Na Clever, a chain da Clever é uma outra tecnologia. Então, as APIs, né, são acessadas de outra forma. Até mesmo o meio, né? Umas usam RPC, outras usam gRPC, outras vão com HTTP realmente direto. Então, vai depender muito da chain que a gente está utilizando. Mas aí as que são iguais, ou elas são iguais por herança de ter sido fork de algumas, ou Exato. cópia, Exato. mas não é um padrão, né? Não, é o que você falou. Nos casos de fork, aí é meio que herda, né, as características da outra. Mas em outros casos que é uma nova implementação, como a nossa, como ele falou da Polkadot, etc. Aí não tem jeito, fica bem diferente do... Mesmo que tenha sido blockchain de mesma geração, seja construído naquele mesmo momento, né, pensando nas mesmas características, termina tendo um API e comportamento totalmente diferente do outro. Isso explica por que é tão difícil para exchange ter um leque muito grande de moedas, né? Porque cada uma é uma Isso. implementação diferente. Você tem que ter provavelmente ali um meio comum, uma interface comum, mas você vai ter que fazer um adapter para cada API. Exato. Basicamente, numa exchange, né, você precisa suportar as networks. Então, cada nova network que é lançada e que a gente precisa suportar, a gente precisa executar um trabalho de justamente adaptar os métodos daquele controller, eu diria, para uma layer da exchange que já tem os métodos expostos. Então, assim, todas as peculiaridades daquele padrão ali da exchange precisam ser atendidos por N blockchains que a gente vem implementar. Tem um outro detalhe aí que é a questão das APIs. Mesmo que o nó em si da blockchain tenha acesso à API para consultar e tal, eles não respondem de uma forma tão rápida. Eles não são otimizados para aquela performance do seu job que você está empregando ali. Então, muitas das aplicações, né, não todas, com certeza existem uma ou outra aplicação que pode usar direto o nó, a API direto providenciada pelo nó, mas muitas das aplicações você vai ter que desenvolver ou utilizar uma outra API, que a gente chama de lister, né, que vai ficar monitorando os blocos novos gerados, salvando algumas informações, fazendo alguns passes das informações geradas, algumas vezes já selecionando o que aquela aplicação específica quer. E aí, por exemplo, a questão da exchange. Tem como a gente acessar o depósito do usuário direto no nó? Tem. Faz sentido isso? Depende do tamanho da sua aplicação. Se a gente está falando lá de milhões de usuários, se eu ficar essa consulta em milhões de endereços, fica inviável. E aí a gente acaba tendo que fazer um tratamento desses blocos que chegam para verificar se estão nos endereços pertencentes. Então a gente não usa direto o nó simplesmente, né? Tem um nó para conectar, que é fazer a parte de indexação, e essa indexação é jogada em um outro sistema, né? Um outro nível que faz essa verificação dos endereços, e assim vai. Tem blockchains que já provém um sistema à parte, além do nó. No caso da Aeron, já a própria Clever também. A gente tem um indexer
Então, os blocos já chegam, já tem um outro sistema que roda em paralelo, um microserviço, digamos assim, já focando mais nisso, que faz a indexação desses dados e joga em um banco, por exemplo, aí poderia ser já um banco mais barato, a parte disco, com o Elasticsearch distribuindo esses dados, aí eu consigo fazer consultas mais aprimoradas na minha base, que o blockchain em si, o nó do blockchain não permite, né? Então vai depender muito da aplicação que a gente está utilizando e o que é que você quer fazer. Se a sua aplicação for uma aplicaçãozinha pequena, que você não quer ter aquela back-end, providenciar aquela back-end, formar isso aí, às vezes você consegue direto na blockchain, mas muitas das vezes você vai ter que criar a sua própria infra de coletar aqueles dados, passear e salvar nos seus dados locais para fornecer essas informações aos seus usuários. Até pelo custo que você falou que o uso da rede é caro, né? Então não dá para você ficar consultando. Consulta não sai caro, certo? Processamento e execução você paga. Entendi. Armazenamento, o nó vai ter que sustentar aquele armazenamento lá. Você fez uma transação. Então aquela informação que está lá, você gravou, né, que foi processada, vai ficar lá gravada eternamente. Então aquele custo fica direto no nó. Mas o acesso àquele dado, não. Se você tem um nó rodando, você já está pagando o custo daquele nó que está rodando lá para você, né? Existem os nós públicos, você pode acessar, só que eles não respondem tão rápido. Então, se você precisa de uma coleta muito rápida, ou você vai ter que rodar o seu nó, ou ter sua própria, que também não vai ser tão rápido, mas ou ter sua própria infra, né, com o seu indexer ali, que vai gerenciar melhor a forma dos dados que você quer visualizar, da forma que você quer visualizar. Legal. E até pela natureza da aplicação do negócio, né, de blockchain, imagino que esse tipo de coleta de informação, isso aqui é tudo baseado em eventos, imagino. Sim, está tudo analisando ali todas as redes do blockchain, streamando tudo para vários conjuntos de Kafka, né? E tem vários serviços que plugam ali naquele carinha como consumer para tratar o seu dado da maneira que bem entende, né? Entendi. Então você está o tempo inteiro ouvindo a rede e aí você pode, por exemplo, coletar essas informações e aí, como o Sobreira falou, levar para um banco de alta performance interno, etc., para você utilizar esses dados de uma forma mais específica de acordo com a tua regra de negócio, né? Exato. É importante estabelecer as fronteiras, né? Você até comentou no início. O blockchain ele é excelente no aspecto de segurança. Ele é excelente para uma série de soluções, né? Pensando em soluções que requer uma garantia de fidelidade, vamos dizer assim, daquele dado. Tem garantia que aquele dado é verdadeiro e que é imutável e que, né, é inhackeável entre aspas, né? Lógico, não existe nada até então né? Mas até então enfim. Mas tem que entender que é um livro caixa, né? Uma ledger distribuída. Então tá aí um monte de nós, como você já falou, não sei quantos mil nós. Então funciona muito bem no sentido de já ter algoritmos de consenso para resolver a questão de gravar o dado, de armazenar o dado, mas indexar o dado, ter o dado, fazer um select ali para pegar o dado rapidinho. Como esse dado está distribuído, né, é diferente, né? Ele não performa da mesma forma, né? Então por isso você precisa de um indexador à parte, né, para fazer consulta mesmo aqueles dados, né? Porque você sabe que o dado está lá, você consegue consultar ele, mas é lento isso. Né? Isso não é uma coisa que você consegue fazer como a gente está acostumado num select, em milissegundos a resposta está ali. Para isso a gente precisa pegar aqueles dados que estão lá, indexar, né? Off-chain, como a gente chama, e aí no off-chain você trabalha esses dados, né? Você pode fazer um select, Elasticsearch. E aí você pode estruturar o dado da forma que corresponde mais para o teu negócio. Ou talvez até normalizado. Ou não estruturado. Não, mas é a escolha, mas eu acho até que tá mais por estruturado do que por não estruturado. Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Clever é uma empresa que já tem mais de 3 milhões de usuários em 30 países com 30 idiomas diferentes, que tem trazido soluções em blockchain, criptomoedas e ativos digitais. O objetivo da Clever é te dar liberdade financeira para operar nesse mercado de cripto. Então, se você acredita nisso, se você acredita nessa liberdade, você já pensa como a Clever, vai conhecer os caras, é clever.io. Estão contratando também pessoal para trabalhar com cripto, com blockchain. Então, se você tem interesse, se você tem conhecimento nessa área, procura a Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever, precisa conhecer as soluções da Clever. Então, o endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer, que realmente é um mercado sensacional. Quando a gente fala nas EVMs, aí, a Ethereum permite smart contracts, tem como formular contratos de forma que eu consiga estruturar esses meus dados como eles são salvos para poder fazer a consulta direto? Tem. Só que o custo vai ser muito maior. Você vai ter que salvar todos esses índices, né, no seu contrato, digamos assim, nas variáveis lá dele, para poder consultar depois de uma forma mais fácil.
E aí isso sai caro. Então, por exemplo, os NFTs, né? As versões Exato. lá, a versão 721 e a versão agora 1115, se não me engano, né? São as duas versões de padrões de NFT. Uma tem a parte de indexação, onde a gente consegue coletar todos os tokens daquele usuário X. Sim. E uma outra implementação não permite isso. Mas em compensação ela é bem mais barata de trafegar na rede. Salvar, exatamente porque ela não salva esse índice dentro do blockchain. Ela salva, esse usuário tem esse token, beleza, mas eu não salvo quais são os tokens daquele usuário. Apesar de eu ter como consultar isso através do index e tal, né? E aí você pode implementar o seu contrato, no caso da Ethereum, né, de formas... a indexar já a no indexar blockchain, o que você no quer, próprio blockchain. Que a consulta fica rápida, mas na hora de pagar isso para executar, acaba saindo mais caro, bem mais caro. Resolve uma questão que eu trouxe da lentidão, mas aí implica em outro problema, que é o custo, realmente. Uma curiosidade de leigo, que eu tô fazendo totalmente a vez do cara que tá ouvindo agora que não sabe o que é nada de blockchain. Tá? Então pode ser que eu faça alguma pergunta muito estúpida. Não existe. Eu tô imaginando aqui, cara, de uma forma totalmente não estruturada, esse livro caixa que a gente grava na rede. Tipo, linha após linha ali. Existe uma estrutura de dados, um modelo por rede? Porque eu tô imaginando, tipo, linha por linha gravando um JSON ali. Ou tem uma estrutura que depende de cada chain, de cada rede? Como que funciona Tem uma isso? similaridade de alguns campos que são chave por rede, mas não necessariamente entre as redes, e até mesmo dentro da mesma rede você pode ter propriedades novas de acordo com o contrato, né? Então, dessa forma, é algo bem não estruturado. Então, assim, no caso até mesmo da rede do Tron, que você tem vários tipos de contrato, e esses contratos da rede, eles têm propriedades muito específicas, você precisa justamente de um serviço como esse para normalizar esse dado, caso você queira ter uma visualização bem amigável. Então, acho que é até algo recomendado, né? Entendi. Então, não necessariamente tem uma estrutura de dados fixa ali. Não, a vida é selvagem. A vida é selvagem. A Ethereum, por ser ali na base, né? Ela não tem estrutura nenhuma. Ela tem a transação base. Ali, aquela transação base, beleza, é comum. Mas se você fala na execução do contrato, vai um parâmetro, um string zona gigante, uma coleção de bytes. E aí dentro daquele contrato, ele chama lá a VM dela, que faz o passe daquela informação que você passou, e aí sim tem a estrutura dentro daquele código do contrato que você criou. Mas na transação, uma coleção de bytes. Acabou. Não tem como você distinguir se você não conhecer o contrato, né? Se não tivesse informação do contrato. Entendi. É bom porque o meio fica razoavelmente padronizado, que você Sim. passa uma cadeia de bytes que... Só que você não consegue indexar se não for através sem conhecer o contrato. Né? Entendi. Você precisa conhecer o contrato para que a mensagem seja interpretada na ponta, mas o meio não faz a validação da estrutura, digamos. Esse aí é o que chama de ABI, né? Que é o que mapeia a interface do contrato. Então, assim, dentro da blockchain, quando você faz o deployment, você mapeia quais são as funções e os parâmetros que esse contrato tem. Então, é o que é chamado de ABI. Então, quando você vai fazer o decode desse byte array, digamos assim, você precisa ter esse ABI para que você possa fazer o decode de qual é a posição do elemento lá que corresponde a um determinado argumento. Não é para criança mesmo, hein? O bagulho é louco. Não, bagulho é louco. Trabalhar com blockchain requer, eu diria que um pouquinho, né, de escovação de bit, né? Tem que conhecer bastante criptografia, saber fazer esses passes de Eu tô imaginando. hacks. Se o cara acha que vai pegar um Swagger ali, mapear, fazer meia dúzia de notação no Java e chamar a rede, ele tá fudido, né? Hoje até que é mais facilitado, mas assim, ainda tem... Você precisa até, como eu estava falando, entender bem da rede que você está implementando, porque existem redes que são mais fáceis de você chegar num resultado. Não necessariamente mais seguros, né? Mas, assim... Porque às vezes a galera tem muita emoção de vou fazer aqui uma parada na blockchain. Aí chega lá, cria um contrato que tem uma breach de segurança crítica que vaza os fundos todos do contrato. Que beleza. E aí a gente vê essas notícias aí, contrato X teve seus fundos comprometidos e toda a grana foi levada. Então, assim, é muito importante, não só quando a gente fala de blockchain, que a pessoa que está dominando ali aquela tecnologia, ela realmente entenda o que ela está fazendo, né? Para que ela não cometa um erro. É tipo um piloto de avião que tenta subir um avião sem entender o que todos aqueles botões ali exatamente fazem. O cara jogou Flight Simulator e falou, agora eu vou agora essa eu piloto. Então, assim, tem que ter muito cuidado, principalmente porque as soluções para a blockchain, elas envolvem geralmente dinheiro, né? Então, que é a aplicabilidade da blockchain que foi iniciada, né? A primeira
posta à prova ali foi a aplicação financeira. Então, assim, tem muito contrato na rede que mexe com dinheiro. Então, assim, primeiro, se você vai mexer com grana, principalmente se for de outras pessoas, tenha o dobro de preocupação ali sobre o que você está movimentando, né? Sobre como você está construindo uma solução. Porque é algo que, às vezes, está muito relacionado ao sonho de muita gente. Então, assim, às vezes o que é 10 dólares para uma pessoa nos Estados Unidos não é a mesma coisa que é 10 dólares para uma pessoa na África, né? Então, 10 dólares aqui no Brasil, meu amigo, 10 você dólares, compra um carro. Não, o cara é barão aqui. Com o câmbio que tá hoje, você compra um carro com 10 dólares. E aí, muito... Tô imaginando aqui, tô fritando aqui, velho. Eu imagino que, como o Baiano falou, precisa ali de uma certa escovaçãozinha de bit, e como você também falou, Marlon, precisa realmente entender como funciona a arquitetura como um todo. Mas eu imagino, não sei, estou supondo, se eu der um Google aqui, eu estou imaginando que eu vou encontrar algum framework que vai abstrair essa parada toda e o cara vai botar ali alguma coisinha para facilitar e vai ter uma interface mais simples. Isso existe, e se existe, é recomendado fazer esse bagulho, porque pelo que você falou, tem toda uma questão aí do cara ter um cuidado de implementação de segurança. Então existe né? um framework. Isso que eu ia dizer. Eu não queria ser tendencioso. Você vai ser? Existe um framework que chama-se CleverOS. Caramba. E o pior que é sério. Eu levantei a bola para os caras cortar sem querer agora. A gente fala em vários blockchains, né? Existem APIs específicas, né? Você vai falar em Ethereum, que é a mais conhecida, vai ter aí as APIs lá da... Agora, Web3. não Web3, a... MetaMask? Não, O a API em si. Infura. Que já está tudo passeado ali para você, né? Então, mas, pô, você fala... Agora, beleza, vamos implementar Polkadot. Eles não vão ter essa informação. E aí, não, agora vamos para Bitcoin. Talvez seja uma outra, né? Existe, com certeza, uma API lá que trata todos esses dados e tal. Vai ser uma outra API com outro formato. Então, uma que faça tudo, né, de uma forma amigável para o desenvolvedor trabalhar em todos os blockchains é o que a gente está criando. A gente teve esse problema, a gente começou lá com a carteira. Pô, como é que a gente faz o passe desses dados todos? Como é que tem todas essas blockchains rodando? Como é que a gente cria um wallet para isso? E aí você vê as dificuldades que a gente teve, né? E decidimos aí criar esse SDK, a gente chama de CleverOS agora, que faz todo esse tanto de envio de transação. Se eu quero enviar um Bitcoin, então eu mando lá, rede 1, que é a rede do Bitcoin, enviar para esse endereço X, acabou. E lá dentro ele faz toda a mágica. Agora não é mais Bitcoin, agora eu estou trabalhando lá com Aerond. Aí enviar a rede da Aerond e o valor tal para a carteira tal. E aí você, por trás você tem toda a abstração de implementação daquela rede. Se o blockchain é a vida na selva, a vida selvagem, eu diria que o CleverOS é a vida em condomínio. É bem isso. Ele cria deixa de maneira uniforme, né? Todas as chamadas a qualquer blockchain que ele suporta. Perceba, como o Sobreira comentou, partiu essa implementação a partir de uma dor nossa, uma dor interna. A gente tinha necessidade disso, não achávamos, né? Então a gente mesmo, a gente precisa. Então vamos implementar, né? E ele sim deixa isso de maneira uniforme. Então qualquer blockchain que você queira chamar é a mesma forma, né? Ele vai abstrair para você, é o que você falou. Ele abstrai para mim. É uma interface padrão. Uma interface padrão. Que eu vario a tipificação da rede que eu quero, por exemplo. Exato, como ele falou. Enviar a rede X, valor e address de destino. Acabou. Ainda assim, em alguns pontos, lógico, vai ter diferenças, porque a rede pede diferenças, né? Vamos supor stake da Tron, o cara só manda lá, vou enviar, eu quero fazer staking para esse endereço, nesse valor. Aí você vai para ICP, que é o que a gente está implementando agora, o cara tem que criar um Neuron que vai ter um decay lá do tempo que ele quer deixar para dar um percentual maior, uma força maior de voto. Então a rede em si ela pede algumas especificações, mas a interface de chamada é a mesma dentro do CleverOS. Os parâmetros aí o cara pode adicionar um ou outro parâmetro a mais, mas para o desenvolvedor com ele fica bem mais simples todo esse processo, né? Porque vocês passaram por toda essa jornada, né? De ter que implementar para várias redes e tal e e aí, como que eu começo a construir? Imagino que vocês devam ter se perguntado isso. Como que eu começo a construir produtos em cima de todas as redes, tendo uma interface comum, né? Uhum. Porque aí é o caminho natural do desenvolvimento. Você ter um caminho único de entrada de informação. Se para cada produto você tiver que desenvolver o consumo de todas as APIs de novo, né, é loucura. Então, é bacana que
é o caminho natural que vocês seguiram que acabou virando um produto, né? Quem tá ouvindo acha que eu levantei a bola aqui Não foi combinado. pra falar do produto, mas não foi nada combinado, cara, porque foi realmente e o legal é isso, porque você percebe que o produto é aderente com a vida do dev, porque eu fui pensando como dev, como é que eu chego lá? Existe um framework, existe uma forma segura de chegar lá de uma forma mais simples, sem eu ter que ficar escovando bit, concatenando cadeia de byte para poder... Deve ter algum jeito mais fácil. E chegamos aqui a um ponto interessante. E aí, cara, como que funciona isso do ponto de vista de gestão da aplicação, né? Eu estou imaginando aqui falar de um exchange, que eu tenho que monitorar todas as redes e tenho que conversar com todas as redes, aquelas que eu tenho transações, tenho ordens rolando. Como que arquiteturalmente você resolve isso, Marlon? Você tem ali interfaces por rede, que você vai ter listeners ouvindo os eventos desses caras e cruzando esses... Como que você resolve isso arquiteturalmente? Dá um overview para nós. Então, a Exchange, a gente consegue dividir ela em duas partes, né? Primeiro a parte que é out-chain e a parte que é on-chain. A parte que é out-chain é justamente a parte que vai reproduzir o maior TPS da Exchange. É a parte que os usuários vão estar fazendo milhões de transações por segundo. Vai ser aquele incêndio, né? O caos ali onde a galera está colocando ordem, fazendo requisição e tal. Essa parte, a gente não vai na chain. É tudo off-chain, é tudo out-chain. Ou seja, tem uma base de dados que controla o balance dos usuários de maneira virtualizada, de uma maneira custodiada. A parte on-chain, que é a parte que a gente vai na blockchain para comunicar, inclusive, com essa parte out-chain, é justamente a parte que está relacionada a depósito, withdraw e qualquer aplicação que gerencie os fundos da própria exchange. Quando você está, de fato, efetivando uma conversão de moeda, digamos assim. O cara está comprando, está vendendo, você precisa registrar na rede. Não exatamente, mas quando o cara, por exemplo, vou fazer um depósito, é como se fosse uma conta de banco. Você chega lá com o seu dinheiro, dá lá na boca do caixa e faz um depósito lá. Se o banco vai mover entre contas, se o banco vai investir num fundo no exterior, não importa muito. Isso significa só que você tem aquele valor dentro da sua conta corrente. Custodiada. Então na Exchange é algo muito parecido. Quando você coloca o dinheiro, quando você faz o depósito, que é uma ação na blockchain, a gente tem um blockchain listener que fica analisando todas as transações que são direcionadas aos endereços de custódia da Exchange. Quando alguma transação destinada a esses endereços é computada, esses listeners eles levantam a mão falando, olha, tem um depósito aqui destinado ao seu endereço. Quer validar? Aí entra num pool de validação, que a gente valida justamente número de confirmação, se aquela transação ela não sofreu alguma coisa no meio da validação do blockchain. Por exemplo, se em algum momento da invocação de um contrato excedeu o número de energia que foi estipulado pelo próprio usuário na invocação, se o cara tinha exatamente os fundos que ele disse que estava enviando naquela transação. Se não foi feito um replace. Exato. E aí, assim, no momento que isso acontece, a validação deu ok, é como se esse listener ele notificasse o serviço que está out-chain, dizendo que, por exemplo, o Wellington tem um balance X daquele depósito que foi computado nos cofres da Exchange. E numa situação de withdraw é um pouco semelhante. Então, assim, o usuário vai lá, chama uma API nossa da Exchange que está out-chain, e aí a própria Exchange ela cria um pool de transações que vão ser enviadas para os usuários que solicitaram aquele saque. Porque a própria Exchange ela cria um pool de sends. Então ela faz vários envios. Ele faz, prepara uma transação só para mandar um envio para o Wellington, para o Baiano, para o Sobreiro e para quem mais precise dentro daquele range de time. No momento que ele junta aquilo dali dentro de um pool, ele emite essa transação para tentar ser o mais eficiente possível a nível de custo. Uma dúvida, então, quando você fala de ser out-chain ou in-chain, eu estou tentando segregar aqui na minha cabeça os componentes. Você falou do saque e depósito. Significa que vocês têm, então, uma blockchain para gerenciar saque e depósito dentro da exchange da Clever, que não é a chain do Bitcoin, por exemplo, que o cara comprou. Porque eu estou imaginando aqui, cara, visão totalmente de leigo, hein? Não me matem. Eu acabei de fazer meu cadastro na exchange da Clever. Até aqui, provavelmente, eu estou fora da chain. Fiz meu cadastro, você me salvou no banco de dados lá, recebi meu login e a senha, botei ali um depósito. Esse depósito,
é porque eu imagino que eu vou comprar cripto com aquela grana, beleza? Botei lá R$1.000, supor. Mas aí vamos fazer só uma correção. Por enquanto, só cripto to cripto. Na Clever, né? Na Clever é só na Clever. Então, assim, Tá, entendi. já tem que ter um Agora Bitcoin entendi. ou um Entendi. Bitcoin de algum lugar. Tá. Aí A gente você não vai depositar o Bitcoin ou você Entendi. vai depositar a Entendi. cripto. Aí já por isso direto. que eu preciso, quando tiver o depósito ou saque, falar com a chain. Exato. Entendi. Porque eu tava... Eu não... Depósito e saque de cripto. Isso, entendi. É, não é depósito saque De de... Fiat. Porque eu tava de pensando Fiat. em grana, entendeu? Agora, beleza, agora vamos pensar nesse business case. Eu depositei uma grana, R$1.000, como você colocou. R$1.000. Aí eu vou tratar isso fora da rede, provavelmente. Que aí Sim. você transferiu a grana para minha conta, eu validei, beleza? Beleza. Ou eu posso ter também internamente no banco uma blockchain para validar isso. Mas aí é outra história, é outra implementação. Seria uma implementação de uma blockchain privada para Isso. fazer esse tipo de validação. Exato, não é a blockchain pública de cripto. Seria Exato. uma interna. Seria privada. uma interna. No nosso caso, a gente gerencia tudo numa base de dados padrão. Então tem um Postgres que roda lá, com cache, toda a arquitetura de microserviços e eventos. Entendi. E essa parte de outchain que a gente tem hoje, ela está extremamente relacionada a essa stack. Entendi. E a parte on-chain é a que está ouvindo desses listeners que o próprio Sobreira mencionou, que são vários listeners ali na rede que estão analisando transação a transação e fazendo stream para um Kafka. Então, produtos como a Exchange, como a Wallet, como vários outros produtos que a gente tem, eles ficam conectados naquela mesma fonte de emissão de dados. E aí, de maneira padronizada, eles conseguem emitir os eventos futuros que eles vão precisar, né? Entendi. Então, aí nesse caso hipotético que a gente está dando, A grana mesmo. Fiat. eu coloquei lá a grana, isso tá na minha regra de negócio, tá out-chain. Mas aí vamos pensar no fluxo, né? Tem que desenhar um fluxo. Você colocou a grana, R$1.000. Por enquanto você colocou dinheiro, então o que significa? Como a gente vai validar esse dinheiro? A gente vai ter que estar plugado em algum sistema financeiro tradicional. Então vamos dizer que a gente está usando aí, puxando um pouco até sardinha para assuntos futuros. Imagine que a gente está aqui falando de Open Bank e a gente tem uma solução white label de conta corrente. Então, através da solução white label, eu vou verificar que realmente naquela conta daquele usuário chegou aqueles R$1.000, uma vez que a transação foi validada pelo Banco Central, foi tudo certinho. Então tá na, Caiu lá, tá garanto tudo que tá na bonitinho. minha custódia, né? Está na minha custódia, está sob minha custódia, mesmo que via white label, pensando em Open Bank. Uhum. Né? Aí deixar a ponte aberta aí para o futuro. Novidades virão aí. Eu galera. acho um assunto bem interessante. E a partir daí, tá ali, validado. E aí você falou, pô, eu quero comprar agora Bitcoin com esses R$1.000. Você vai lá na Exchange e vai dizer assim, eu quero que R$1.000 vire R$1.000 em Bitcoin. Né? Então você vai receber o valor equivalente de Bitcoin na sua conta. Não necessariamente significa que a Exchange vai pegar um Bitcoin em algum lugar, na verdade os satoshis, que vão ser muito poucos, porque R$1.000, infelizmente, nossa moeda não está valendo nada. Né? Mas R$1.000 em bitcoins dá tipo 10 centavos? É, satoshis. Satoshis são É difícil de medir o decimal. são até. os decimais do Bitcoin, né? E como está aí por volta de $60 mil, 60 e alguma coisa. Se em dólar tá difícil pro real, imagina em Bitcoin. Imagina um Bitcoin que vale 60 e tantos mil dólares nesse momento. Então, vai ser alguns centavos que a gente chama de satoshis. Então, você vai pegar aqueles satoshis ali, né? Mas não é que a Exchange necessariamente vai pegar os satoshis e depositar fisicamente, ou seja, você tem uma conta lá separada para o seu usuário, destinada para o seu usuário. Não necessariamente a Exchange precisa pegar o satoshi e mandar. Basta ele ter isso em algum pool dela. Basta ter isso sobre a custódia dela também, certo? Uma vez que ela tem isso, ela tem um controle disso, eu tenho R$1.000 aqui, tenho também Bitcoin aqui, beleza. Lá no sistema eu tenho um controle de que isso agora, que está on-chain, pertence ao Wellington, porque ele comprou com os R$1.000. Não importa o que eu vou fazer com esses R$1.000, entendeu? Entendeu onde eu quero chegar? Entendi. Aí uma vez que você, uma vez que você agora fala assim, agora eu quero fazer o withdrawal, ou seja, eu quero fazer o saque desse Bitcoin para uma wallet minha, ou para qualquer outro lugar, porque eu vou, sei lá, fazer qualquer coisa com esse Bitcoin. Salvar no HD e jogar no lixo. Não, como já aconteceu. Mas assim, eu vou botar na wallet porque eu vou viajar e é legal, às vezes você viaja, muitos países aceitam Bitcoin, né? E aí eu vou usar Bitcoin na minha viagem. Então eu vou deixar numa wallet, por exemplo. Né? Então legal, então você vai botar lá na wallet, só para dar um caso de uso aqui para o Bitcoin mesmo, para cripto em geral. E a partir daí, nesse momento, sim, do saque, aí é o que o Marlon comentou. Aí sim, o sistema de custódia vai falar, esse Bitcoin existe aqui, está custodiado em algum lugar. Manda esse para aquela
address que o usuário solicitou, né? E aí ele vai de fato agora na chain executar a operação, né? De transferir aquele Bitcoin Puta, entendi. para o Agora, outro address, fazer Vai a entregar transfer mesmo. fisicamente mesmo. desceu uma luz divina aqui na minha cabeça que agora resolve várias dúvidas. Pera aí. Entendeu? Porque como você está em custódia e mover fundos, dinheiro, seja qual for o dinheiro. É a mesma coisa de um ativo financeiro. Ela tá sempre sob custódia Exato, de alguém. Isso, e é custoso. Então, os bancos, todo mundo faz isso. Você não fica movimentando só porque o cara... Eu fiz um Pix para você, para o mesmo banco. Beleza, tá no mesmo banco lá. Você acha que o banco realmente... Só troca a Você acha que titularidade. alguém pega o Isso. dinheiro lá e manda para outro lugar? Não, não manda. Só muda a titularidade dentro da conta do sistema de banking. Sim. A menos que eu precise fazer um saque, Ou que aí eu seja, vou, de fato, movimentar aquele ativo. né? Exato. Aí você precisa movimentar o ativo. Você de está fato. trocando a custódia, né? Da entidade que segura aquele ativo. Então, peraí, vamos organizar as ideias aqui, que agora veio uma avalanche de informação. Vamos revisar até para ajudar quem está ouvindo. Então, primeiro ponto, revisando aqui arquiteturalmente o que a gente falou. No caso de eu fazer um depósito de R$1.000 e vou comprar cripto com ela, primeiro, fora da blockchain, eu trato minha regra de negócio com o banco, se aquele valor realmente está sobre a minha custódia. E aí, quando o cara vai comprar a cripto de fato, aí eu vou registrar da onde ele comprou aquele ativo, trocar a titularidade para dizer que é o baiano que agora é o dono daqueles satoshizinhos que ele comprou. Posso ser mais pragmático nesse sentido, né? Assim, vamos fazer um cenário aqui, né? Então, assim, o Sobreira colocou R$1.000 lá para comprar Bitcoin. Aí o Marlon colocou Bitcoin para trocar por reais, né? Porque isso aqui é exchange, né? E aí lá no par BRL BTC, ele jogou a ordem de compra dele de R$1.000, vai dar um satoshi, e ele botou a ordem de venda dele de uns satoshis suficientes que cobriria certinho esses R$1.000 que o Sobreira está pedindo. É mais ou menos como a negociação na bolsa. Eu Isso, coloco é a o ativo mesma de coisa. venda, eu vou ter que corresponder com o ativo de compra. Só que pensando na custódia, ele depositou bitcoins, ou seja, depositou satoshis na exchange. Então está no controle da exchange. E ele depositou reais, que também está no controle da exchange. Quando há essa troca, não necessariamente a exchange precisa realmente, de fato, trocar a titularidade lá, titularidade de fato, da onde está o dinheiro, o Bitcoin ou o dinheiro, whatever, lado a lado. Ele não precisa, porque está tudo sob a mesma custódia, está tudo sobre a mesma custódia. Agora, no momento que um dos dois pede para sacar, aí sim a exchange precisa movimentar esse ativo. Aí precisa movimentar. Aí precisa movimentar de fato. Aí sim você vai on-chain, ou falando em sistema financeiro, você vai no sistema financeiro para fazer o saque em reais. E aí é o ponto que eu ia perguntar em seguida aqui para vocês. Porque quando a gente fala de custódia de ativos no mercado financeiro como um todo, geralmente você tem contratos ou tem dinheiro que fica sobre a gestão de uma determinada corretora. Isso. Né? No blockchain, eu tinha exatamente essa curiosidade de saber. O cara comprei lá 2 Bitcoin. Botei 120 pau lá e comprei 2 Bitcoin. Esse Bitcoin, ele fica na rede. Ele não fica, tipo, num servidor da Clever, por exemplo. Então vamos lá, pensando no cenário, aqui a gente está falando de custódia. Né? Então quando a gente fala num cenário centralizado de custódia, porque a cripto, isso é bem interessante, essa pergunta eu acho bem interessante de explorar. A cripto, ela é descentralizada. O que significa que ela é descentralizada? Para você movimentar a cripto, eu tenho uma wallet aqui. O Marlon tem também, eu tenho certeza, e o Sobreira também. Eu também tenho. Eu sou cabaço no assunto, mas eu gosto. Você tem uma wallet. E é Clever. E é lógico, eu sei disso. Aí, a gente quer trocar cripto entre a gente. Não tem nenhum man in the middle. Não tem nenhuma pessoa no meio controlando o que a gente vai fazer. Então é descentralizado. As transações vão ocorrer na rede do Bitcoin, ou qualquer que seja o blockchain da implementação. Vão ser validados por pares da rede, ou seja, tudo acontece peer-to-peer, como se chama. Então, se eu transferir dinheiro da minha wallet para a sua, ou ver se em uma de nós 4 a gente trocar a grana aqui, cripto, a gente vai fazer tudo peer-to-peer. Né? Não tem ninguém, né, controlando isso, a não ser a própria rede, que é feita, vamos dizer assim, por todos nós. Né? Por quem colocou Node lá, por quem está participando disso, né, dos mineradores e etc. Isso está sendo feito dessa forma. Né, e aí distribuído e tal. Quando a gente fala de uma exchange, é uma exchange usando essas wallets, mas essas wallets estão na custódia, ou seja, quem tem a private key, porque quando eu falo que eu tenho, a gente tem nossa private key,
Então a private key está sobre nossa custódia, né? Própria, vamos dizer assim, né? Está sobre nosso domínio. Você tem sua private key, você controla isso. O Marlon tem a dele, o Sobreiro tem a dele, eu tenho a minha. Quando a gente fala que está na exchange, não está mais com você essa private key. Essa private key agora está com a exchange. Entendi. Então é exatamente idêntico a uma conta de banco. Não tem nenhuma diferença. Assim, a grana que você tem que está no banco não está com você, está no banco. Você tem a grana, mas a grana não está com você. A grana está no banco. E aí isso significa então, que... é centralizado. Percebeu onde eu quero chegar? É centralizado da mesma forma. Sim. Mas fica então com a exchange, o ativo físico. O ativo fica com a exchange. Não está com você. E não na rede. Não. Tem um detalhe aí, certo? Na rede também, mas está com a exchange. Além de estar na rede... Assim, não tem uma transferência de ativo físico, né? Não tem essa... vamos pegar aqui a cédula de real, a cédula de Bitcoin e transferir, dá para o Bruno aqui. É uma informação escrita dentro do blockchain. Então, quando há transferência de ativo entre carteiras, acontece a mesma coisa que aconteceria numa custodiada, né? Num banco, por exemplo, a informação, o Fernando está aqui, a carteira dele é essa, tem R$1.000. Quando eu faço essa transferência para a carteira do Bruno, eu vou na blockchain e a informação que está lá, ela vai simplesmente, o Fernando tinha 1.000, vai ter 0, e agora o Bruno que tinha 0 vai ter 1.000. Basicamente essa troca. Não existe uma transferência de ativo físico. O que existe é a troca de informação dentro da cadeia. Boa, cara, essa é a pergunta que acho que muita gente está se fazendo agora. Se a minha informação de carteira e os dados elas estão gravados na blockchain, não existe um ativo físico, o que significa então quando um cara diz que tinha blockchain, tinha Bitcoin salvo no HD e perdeu o HD? É a private key. A chave da carteira. É a private key que ele perdeu. Aquela carteira, aquela informação, para você transacionar, você precisa gerar uma transação. Então eu tenho R$1.000 e eu quero transferir. Então o cara não perdeu o dinheiro, ele perdeu a senha do banco. Isso. Basicamente isso. Né? Ele não a senha diferente, né? mas é como se fosse. O paralelo tem o mesmo papel, né? Tem o mesmo papel. De acesso mas ao dinheiro. diferente a abordagem, que é o que vamos o Sobreiro está tentando passar. A senha da blockchain, a senha do banco da blockchain, ela não é uma senha que você pode mudar. Toda vez que você muda a senha ou cria uma nova senha, você cria uma nova carteira. É um sistema de criptografia. Você assina a partir de uma chave que tem uma chave privada, uma chave pública. A chave pública é o endereço da sua carteira que você fornece. Transfere para mim. Então você vai transferir aquele ativo, né? Mandar a informação que você quer dar do seu poder, que você tem 1.000, você quer transferir 1.000 para cá, então você dá essa chave pública para quem vai transferir. E aí quando você faz essa transação, você escreve, eu quero transferir no padrão do protocolo, lógico, cada cadeia vai ter seu protocolo. Você escreve o que você quer fazer naquele protocolo e assina com a sua chave privada. Essa aí vai gerar uma assinatura. Através dessa informação que você tem, eu quero transferir R$1.000 para o Baiano. E aí está aqui a minha assinatura. Eu consigo, a partir daí, gerar a partir da assinatura e da informação, eu consigo gerar a chave pública. E aí eu vejo, a chave pública bate com o endereço do Fernando? Sim. Então se bate, é o Fernando que está assinando. Então realmente a chave privada está em posse dele. Então o que o cara perdeu quando perdeu o HD? Ele perdeu essa chave privada. Essa chave privada tem uma chave pública, que é o pair key, certo? Que é o endereço dele. Que são conceitos padrão da criptografia no geral. Chave exato, pública, chave mesma privada, coisa. etc. Mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Entendi. O que muda é o algoritmo de criptografia para cada rede, né? Sim. Algumas vão usar um algoritmo mais recente, uns mais antigos, mais conhecidos. Entendi. Então, significa que se eu comecei a minha carteira com Bitcoin, hoje eu tenho 100, a minha chave continua sendo a mesma. E o que mudou é o registro sobre o quanto eu tenho na rede. Exato. Algumas cadeias, tipo Bitcoin, né, a forma mais usual de se ter em carteiras antigas, na Clever é um pouco diferente. A gente já está focando, que é um pouco complexo esse meio de visualizar. Toda vida que você recebe um dinheiro, você pede uma carteira nova. Isso aumenta legal assim a questão da privacidade. Você quer mandar dinheiro para mim? Tá aqui meu endereço, é esse. A minha chave privada é a mesma, só que eu mando o endereço público. Certo? Para você. O Baiano quer transferir para mim? Baiano, meu endereço não é mais esse que eu mandei para ele, não. É esse aqui. Esse aqui. É outro. Certo? Então, assim, as carteiras mais tradicionais, eles usam esse modelo. Só que é muito complexo para o usuário comum, né, a massa, gerenciar isso. E aí a gente trabalha na Clever com outro modelo, né, de chave pública única lá. Tem alguns falls, né, nisso aí tem. A gente sabe que tem. Não é a melhor forma, privacidade, a questão de ataques
duplicidade de informação, tem algumas Mas coisinhas você aí. abstrai uma complexidade, né, pro Usuário, isso. usuário. Então, ele tem sempre uma identificação única e por trás você gerencia essa troca de chaves públicas que varia com a rede, né? A gente trabalha simplesmente com uma chave privada e uma chave pública, né? E essa chave pública sempre gera o mesmo endereço. Se a pessoa quer gerar um novo endereço para ela, a gente permite. Mas o padrão da gente é ter sempre o mesmo endereço público lá, que aí, meu endereço é esse, não vai mudar. Algumas carteiras que você abre, você transferiu, mas eu transferi para outro endereço, como é que está aqui esse valor? Então, assim, as redes às vezes complicam um pouco para usuários iniciantes. Né? Cara, agora eu tô entendendo essa porra de verdade, hein? Mas seria, mas uma parte interessante do que o Sobreira falou, seria o mais, pensando na privacidade, o ideal seria múltiplos, né? Cada vez que vai transacionar, mandar um endereço novo. E isso é possível através dos algoritmos que tem hoje de criptografia, através de derivação, né, de paths de criptografia. Então, você vai ter sempre o mesmo entropy, né, o mesmo ponto de entrada ali, mas o ponto de saída você vai derivando. Né? Então, você pode ter várias chaves públicas para a mesma entrada gerada lá no início. Se não me engano... Certo? Certíssimo. Se não me engano, é o mesmo princípio porque ele é o especialista disso, não sou eu, pelo amor de Deus. Eu estou aqui me esforçando. Se não me engano, é o mesmo princípio de cartão virtual, né? Isso, Exato. é o mesmo princípio. Ele gera outros através só que do Isso. mesmo princípio. Do mesmo princípio sítio, né? criptográfico. Show. Caralho, velho. Sabe aquele meme que o cara faz... Genial. É por isso que blockchain endereça tantas questões voltadas à segurança. E é realmente muito seguro, porque você consegue garantir, eu consigo garantir que se foi aquela sua chave privada, foi o Wellington que fez aquilo. Né? Então, assim, se você quiser dar o aval para você assinar um contrato virtual, para você dizer que eu realmente aceito que meus dados XPTO seja exposto, como agora é exigido pelas leis de proteção geral de dados. Né? Se você quer garantir isso em algum lugar, o melhor lugar para garantir isso é no blockchain, usando, né, no blockchain, usando o blockchain. Né? Eu quero garantir a unicidade, eu quero garantir a certificação de uma marca, de um produto. Eu quero garantir que esse notebook realmente foi fabricado por quem diz que foi fabricado. Né? Realmente saiu da fábrica que saiu. Né? Blockchain é perfeito para esse tipo de O blockchain solução, né? ele é basicamente um algoritmo de... É perfeito, percebeu? De validação de autenticidade. Mas né, percebeu isso? Você fez o boom. Sim. Percebeu que agora, assim, com a criptografia, você consegue garantir isso. Né? E com o mecanismo, como ele é feito, você consegue garantir. Né? Então, saindo um pouco de cripto, pensando em preços de blockchain, né? É fantástico as possibilidades. Né? É possível aposentar aí, no sentido tradicional da coisa, não aposentar a entidade, mas aposentar a forma de trabalho atual dos cartórios, por exemplo. Né? Bom, você que tá vendo esse podcast da hora, tá vendo um monte de problema aqui que a gente tá colocando, né? E quer uma ajuda aí na sua empresa, faz o seguinte, entra no site aqui da VMBears, que a gente pode te ajudar, vmbears.io. Nós somos uma empresa relacionada à arquitetura de soluções, a modernizações de aplicações, também atuamos na frente de DevOps, para ajudar vocês a serem extremamente ágeis. Então, dá uma olhada no nosso site, que vai estar aqui embaixo, vmbears.io, e lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia, que está afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa e tecnologia de ponta, manda um e-mail para peoplecare@vmbears.io. Aí já. Agora eu quero meu show, velho. Pensando num mundo mais digital, onde os contratos, tudo é digital, né? Não precisa carregar nada, mas você saber ou você ter no seu dispositivo sua chave privada. Você está assinando tudo por aí, né? Eu não quero queimar o próximo episódio, mas eu entendo que para a gente chegar num nível de disrupção para isso, a gente vai ter que chegar num nível de padronização de redes, de validação. Por exemplo, vou comprar uma casa. Todo mundo tem que acreditar na mesma rede para validar aquela casa. Ou não fala ainda, a gente vai gravar no próximo. Eu coçou, mas eu não vou. Deixa o cliffhanger aqui pra galera, pra gente falar disso no próximo. Tá bom. Cara, eu acho que nessa parte de consumo da chain ficou bem claro que a gente conseguiu dar um super bandiloja aqui pra
para quem tá ouvindo e que quer começar nesse mundo, eu já tô aqui tinindo já no assunto, cara. Obrigado aqui. Já pode pegar teste lá na Clever. Porra, já posso. Dá o endereço do Gira lá e passa umas histórias pra mim que eu vou desenrolar. Agora eu quero chegar naquele outro ponto, Marlon. Aproveitar os últimos minutos que a gente tem aqui pra esse episódio e a gente falar do caso do cara que quer implementar uma chain privada. Vamos pensar num caso de uso aqui. Eu tô montando um negócio onde de alguma forma eu preciso validar quem fez determinada coisa em determinado lugar. E preciso registrar isso numa camada de blockchain. Vamos pegar o caso do banco, que eu estou fazendo um banco digital super disruptivo e eu vou ter uma blockchain interna onde eu vou registrar saldos, depósitos e saques, por exemplo. Qual o primeiro passo? Por onde eu começo? Que estrutura eu preciso? Na minha visão, cara, até falando sobre ter uma blockchain privada para atender esse negócio, eu diria que a menos que esse cara queira ter total privacidade sobre os dados da blockchain, ele poderia optar por um blockchain público para resolver esse tipo de problema. Tipo, ele não precisaria estar rodando uma rede só para atender esse caso de uso. Então, assim, visto que vou fazer um banco aqui, eu quero que todas as transações sejam abertas para os meus clientes, para que eles possam visualizar ou desfrutar de uma descentralização. Vai que é a filosofia do banco, né? E aí o cara decide por implementar numa rede, tipo a rede do Ethereum, a rede do Tron. O que ele vai precisar fazer? Ele vai precisar ter esses listeners conectados numa infra dele para que ele possa... Só fazer um parênteses aqui. Eu poderia implementar um business case meu em uma rede de uma cripto, por exemplo? Total. Pública, né? Exato. Você pode fazer Dá privado. uma jogadazinha aqui, né? Pô, não, agora eu vou ter que dar um gole nesse chopp aqui, porque agora ficou Será sério. que Agora o você bagulho ficou sério. Precisa de um blockchain? Essa é a primeira pergunta, né? Quando eu vou implementar uma blockchain privada, né, aí não sou eu, né, mas algumas pessoas, né, têm essa visão também. Para que serve uma blockchain privada? Em que situação eu vou usar isso? Né? Eu vou implementar meu business aqui, eu quero transacionar e eu quero garantir que os valores estão realmente transacionados somente ali entre os usuários e são corretos. Né? Por que quando eu uso um banco tradicional? Qual vai ser o meu ganho usar uma blockchain? Eu vou dizer que você vai ter mais perdas do que ganhos em usar uma blockchain nesse ponto. Com certeza, Sobreira. Eu estou considerando aqui um cara que sabe que precisa. Uhum. Por curiosidade didática. Quero implementar essa parada do zero. Porque, no fim, estamos falando que blockchain é um algoritmo. E o algoritmo ele pode ser implementado do zero em várias arquiteturas ou várias linguagens que eu quiser. Se eu for maluco. Cara, quero pegar o algoritmo tem alguns aqui. cursos aí de blockchain no YouTube, você acha muito bons, inclusive. Como implementar sua própria blockchain em 30 minutos. Você implementa do zero mesmo. O cara explica passo a passo, 30 minutos. Tem um curso um pouco maior de quase 6 horas, que é muito interessante também. Tem um código Blockchain Bar, que é bem interessante. Tem todo o codificado no GitHub. E o cara tem os vídeos desse processo. Bem interessante. São bem simples, né? As aplicações, a blockchain em si é bem simples. Mas é bem interessante para quem está começando. Porque para fins didáticos é interessante o cara, de repente, fazer até um tutorial disso para entender como funciona essa parada, né? E eu vejo que muitas moedas que começaram com fins didáticos ou de zoeira, como a do Dogecoin, né? Meme. De meme e tal. Cara, deve ter nascido disso. O cara falou, eu vou fazer aqui, qual que é essa parada? Né? E aí eu tenho algumas curiosidades, tipo, como que isso ganha escala? Porque eu implementar um nó não tem credibilidade. Como é que isso ganha Exato. rede? Se for privada, como é que você vai garantir, é privada? Para assim, o que eu quero contestar com isso, né? As informações do servidor são minhas, os nós, os códigos são meus, né? Quem está transacionado eu conheço todo mundo. Para que eu vou gerar uma blockchain privada? Alguns que precisam, né? Eu vou levantar um pouco aqui agora, né? Quando você está trabalhando em blockchain privada, eu diria que seriam mais as permissionadas, no caso, as situações mais usuais nessas privadas. Quando eu tenho um consórcio de entidades do mesmo grupo, por exemplo, bancos. Os bancos querem agora uma blockchain. Então, sei lá, eu pego lá Itaú, Santander, Banco do Brasil, e eles vão implementar a blockchain deles e não a blockchain do Banco do Brasil.
Ou a blockchain do Itaú? Seria a blockchain dos Sim. bancos. E aí, um questionamento que talvez faça sentido em relação a Blockchain isso. dos cartórios. Os cartórios. Que Isso. seja. Blockchain. Aí faz sentido. Das agências de seguro. de E aí eu estou seguros, permissionado. Por que eu vou usar um Faz blockchain? sentido. Porque Aí faz. eu não acredito, ou acredito parcialmente, na informação que ele vai me prover. Isso é exatamente esse ponto que eu queria falar, porque não faz sentido eu ter um blockchain para mim, Pra mim. na minha empresa. Você vai validar você com De você, você mesmo. mesmo. É, porque Você de você mesmo. exato, porque é um caso de negócio que pressupõe algum tipo de fé pública. Uhum. Isso. Para que eu preciso ter fé pública de mim para mim mesmo, né? E aí, eu quero dar fé pública dos meus dados para os meus usuários. Então não vai ser privada. Porque se você tem o poder só você, Sim. você pode ir lá e alterar. É, exato. Eu vou lá e dou um update aí. E aí, quem garante Quem que garante? Você que roda os nós. Tudo é seu. Exato. E aí, supondo Aí que você, você né? queira realmente fazer uma rede permissionada, você vai. Existem frameworks aí, sei lá, Hyperledger, por exemplo, bem conhecida da IBM, né, tal, bem suporta esse projeto e tal. E aí eles têm lá uma base super completa de informação e você vai lá e implementa facilmente essa blockchain. Já está pronta lá, a Obrigado. base está pronta, você vai só puxar os módulos que você quer utilizar e bota para rodar. O custo vai ser viável, vai ter a mesma credibilidade com a blockchain pública, vai depender muito do seu negócio, o que é que você quer aplicar. Existem diversos outros blockchains que são baratas de implementar, o Marlon estava colocando aqui, né? Não necessariamente Ethereum. Eu quero implementar uma rede de blockchain, uma aplicação na blockchain. Muita gente vai correr para Ethereum porque é a Apple, né? É a primeira lá. Não é a primeira que tem Bitcoin, mas sei lá, na área de smart contracts que eu posso implementar minha própria solução, é a Ethereum primeira. Vai ser a mais E aí os buscada. caras vão correr para Ethereum por conta disso. Mas será que é a melhor para eles? Vai depender do que eles querem atingir. Estamos aí pagando $30 de FII em cada Pô, transação. Imagina aí. Tem que pesquisar Isso, direitinho. transação, pô. Você É vai isso. pensar em cartórios, rede de cartórios, né? Tive um parceiro que a gente desenvolveu uma solução. Peraí, $30? Isso Às deve vezes dar chega. uns R$400 hoje. É, porque a rede Ethereum, ela teve vamos chamar assim, um inflacionamento, né, do gas ali, né, Do valor da, do valor o da- valor da moeda em si, né? é, Tem muita questão relacionada. Esse é o projeto que eu ia colocar. A gente fez uma parceria não na Clever, não uma outra empresa que eu trabalhava. E a gente desenvolveu uma solução, né? Pensou se a solução inicial era Ethereum, e aí eu já tinha cortado logo porque os custos não batiam, não iriam bater. E aí implementou-se uma outra rede, e aí os custos dessa rede, devido ao valor do custo da transação ser relacionado ao custo da moeda, é inflacionado de acordo com o valor da moeda, lógico. Então, se hoje está a 1 centavo e a transação custa 10 moedas dessa, se a moeda sobe para 10 centavos, sai 100 vezes o valor. E aí, Ah, entendi. então, entendeu? acaba quebrando o seu modelo de negócio, dependendo do que você quer fazer. É, quando eu falo da inflação é do lado do Fiat, tá? Não é do lado da cripto, não, para deixar bem claro. Na cripto normalmente não tem inflação. O problema Sim. é a Fiat, né? Porque não param de imprimir dinheiro. Então a moeda hoje, a cripto lá, vale, como ele colocou, 1 centavo. Aí daqui a um mês, por conta da inflação da Fiat, essa moeda agora vale, e volatilidade do mercado em nível dos fatores, vira $1, enfim. Aí aquilo fica inviável. E é por isso que é importante o cara que está gerindo aquele negócio ali, que quer envolver a tecnologia de blockchain no produto dele, entender onde ele está implementando, porque aquilo ali pode causar até mesmo um custo, dependendo da rede que ele escolhe para fazer essa implementação, que inviabiliza o próprio negócio. Então, assim, acaba que uma parada que vem para ser o benefício de muitas situações no negócio pode acabar se tornando um vilão, Vira se não gargalo. aplicado da maneira correta, né? Como qualquer tecnologia. Aí pensando nesses consórcios, né, consórcios de bancos, consórcios de cartórios e tal, eu acho que faz sentido até para retirar essa questão do mercado, né, da lógica ali de negócio, né, um permissionado realmente só entre as pessoas. Depois do episódio 3, a gente talvez gere um 4, aí eu explico como é que a gente resolve isso. Pode ser. Isso aqui é a pauta pro próximo episódio. E pra gente encerrar esse aqui, que eu queria tirar uma última dúvida aqui que ficou sobre tudo isso. O quão próximo é essa questão do blockchain dessa questão de open source, porque é uma coisa distribuída e de uso público, e quem administra essa parada? Porque vocês falaram, pô, para usar a rede do Ethereum eu tenho lá um fee de $30. Existe uma instituição que cuida de cada moeda, que faz essa gestão, que te dá o uso da rede e você paga por transação?
Como que é essa? Porque soa como uma parada muito democrática e Vamos lá, não e custa autogerida, $30, né? Mas pior que é. Mas não deixa custa sobre isso. $30. Mas quem organiza e quem cobra se ela é autogerida? É que não Deixa custa sobre isso. $30, né? Explicar melhor. $30 é o valor que está atual. Como é que esse valor muda? Existe um poder de transação na rede. Eu não consigo botar 1 milhão de transações em um mesmo bloco, né? Tem tempo de processamento, tal, quantidade de dados sendo salva. E aí as transações estão chegando. Quanto mais transações tiver na rede, maior a demanda para encaixar aquela transação dentro do bloco. E aí, na Ethereum, por exemplo, eles trabalham, né, com uma fee que eu digo quanto eu quero pagar. Você pode dizer que eu não quero pagar $30, eu quero pagar 1 centavo. Sua transação não vai entrar nunca na rede. Teve uma alteração agora na rede que tem o tal do base fee, e sendo do próximo capítulo aí talvez, né? Aí depende de cada rede, né? Mas, e aí eu digo quanto eu quero pagar. No Bitcoin é a mesma coisa, eu digo quanto eu quero pagar na transação. Se a sua transação vai entrar em 1 hora, 2 horas, 24 horas, ou até 10 dias, ou não entrar de jeito nenhum, vai depender dessa fee. E aí se eu quero que entre em 10 minutos, eu vou pagar $30, vou pagar $100. Tem gente que paga, quanto foi aquela transação errada que o cara fez no blockchain? Quantos milhões de dólares lá? O cara, eu não lembro agora, mas o cara pagou... $700 mil, não sei. É, Foi um pra absurdo. Foi mandar, muita grana. Tipo assim, pra mandar $1.000, ele pagou $100 mil. Um absurdo. Porque ele Caralho, errou lá. e tá? foi Ele errou, não sei. Foi os $1.000 mais rápido que entrou na rede da história. Isso, embora. Não, E aí quem gera realmente o custo da transação é essa demanda. Existem redes que esse valor é fixo, né? A Polkadot é uma delas. Eu posso botar uma chip que acelera o processo. A Tron é fixa completamente, eu não tenho nem como alterar. A Bitcoin eu posso variar o valor. Então, cada rede implementa da sua forma. Esse valor, então, ele é meio que ele organiza a prioridade do processamento. Exato. pra Em quem- algumas blockchains, não são todas. Pra quem tá operando um blockchain, pensa assim, quem tá colocando um node lá para minerar ou operar em caso de redes que são proof of stake, né? Essa pessoa tá investindo na rede, tá colocando nó. É uma rede pública, qualquer um pode acessar. É isso que eu ia qualquer perguntar. um Então pode essa acessar. grana vai pro dono do nó, que está Pra prestando ele- esse serviço. Ele vai processar o bloco. Entendi. Para cada bloco que ele processa, ele vai ter uma recompensa. Que é esse FII. Então, Ele vai tem receber um essa fee. leilão que quanto maior... Depende da rede. Tem rede que é parte da FII, tem rede que é a FII, Entendi, tem gente, aí depende da rede. Mas, de fato, essa FII, a ideia é justamente para sustentar a própria rede. Show. Para que E- existam mais nós, né? Daí, mas daí sim, é democrático, Caralho, até é isso popular, é genial. Essa é a ideia, uma das principais ideias. É genial, porque a rede é autogerida Exato. e ela cresce automaticamente. E é democrático. Se você põe nó lá e processar bloco, você vai receber grana. Caraca, esse negócio de podcast, eu vou montar uns barulhos de volta. Animal. Galera, eu acho que conseguimos aqui dar um super overview de... Acho que esse episódio foi o mais técnico até agora do podcast, que a gente desceu mais aqui no BitByte, né, Baiano? Foi gostoso. Foi bom, foi... E a gente vai fazer o próximo agora da série Cripto, não perca, vai estar aqui no feed, logo em breve, onde a gente vai falar agora sobre aspectos mais de negócio, né? Isso. Vamos falar de economia, vamos falar de finanças, vamos falar de impacto na economia global aí do blockchain, porque transformação digital é isso também, né, velho? Não é só implementação, só listening e só Kafka, né? Transformação digital está muito mais ligada ao negócio do que a implementação em si, né? Muito bom, galera. Agradecer aqui a presença de vocês. Marlon, você que já é sócio aqui, você não tomou uísque hoje, né, cara? Você veio na Não, breja. vou deixar para depois aqui Pô. da concentração. Pô, agora tá na brejinha. Obrigado aqui, cara. Você é um monstro, cara. Nada, Obrigado. muito obrigado mais uma vez aí pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês, trocando sempre essas ideias aí de 0 e 1. Show de bola. Isso aí, cara. Aqui é nerdice, é hard. Sobreira, obrigado, cara. Obrigado pelo convite aí. Desculpa a primeira vez não ter comparecido. Pô, se eu soubesse que você manja tanto, eu tinha ido te buscar aquele dia. Lá em Fortaleza. É, eu ia andar te buscar lá em Fortaleza, cara. Muito bom, obrigado, cara. Obrigado a vocês aí, cara. Baiano, você nem tem o que Eu sou falar, de né, casa, cara? não, Você é de tranquilo. casa aqui, cara. Eu Obrigado que aí. agradeço. Obrigado pelo espaço mais uma vez aí. Fantástico. Show de bola. Cara, tenho Sempre certeza bom. que muita gente aprendeu horrores aqui. Eu tô com a cabeça fritando aqui. Galera, obrigado novamente pela presença de vocês. Vocês que estão ouvindo aqui com a gente, procure esses caras aqui, que se quiser saber mais sobre blockchain, tem um produto aí, o CleverOS, CleverOS. para Vai trabalhar sair. com blockchain, que aí, cara, vai resolver todos esses problemas aqui que a gente falou para vocês aqui. Procura os caras. Aqui na descrição do episódio tem o LinkedIn desses monstros aqui. Troca uma ideia com os caras. Se estiver aí no YouTube,
dá um like pra gente, se inscreve aí no canal. Tiver nas plataformas aqui, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, curte a gente também, segue aí. Tem algum amigo aí que quer saber sobre blockchain, quer implementar, quer fazer uma parada? Manda esse episódio para ele lá, vamos fortalecer, vamos distribuir conhecimento aqui, que é super importante para a nossa área de tecnologia. Obrigado novamente, meus amigos. Obrigado quem está na escuta aí de mais um episódio. Vamos para a próxima. Valeu, obrigado, um abraço, até mais. Valeu.